Então, vamos fazer uma prece para a gente começar. Vamos lá, vamos fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, agradecer ao Pai pela nossa encarnação, oportunidade de resgate, de nos melhorarmos a cada dia, pedindo ao mentor amigo a inspiração para que possamos aprender cada vez mais os ensinamentos do Senhor Jesus e da doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Podemos abrir os olhos e vamos começar. Vocês todos estão bem? Eu espero que sim. Então, a gente ainda continua, como a gente está ainda no começo do estudo, naquela parte mais inicial, onde, como nós vimos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é feita a pergunta por Kardec, que é Deus, né? E o Espírito Verdade responde que é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, soberanamente justo e bom. A resposta que o Espírito Verdade deu. E, nós sabemos que tudo que existe... Boa noite, Maria Lisete, como vai? Tudo bem? Então, são o quê? Deus, Espírito e matéria. Então, o que nós estamos vendo aqui são esses conceitos de espírito e de matéria. E agora a gente vai ver o princípio inteligente, porque a natureza não dá salto e tudo acontece num processo de evolução contínua. Quando Deus cria o espírito, ele o faz criando o espírito simples e ignorante. Portanto, é um princípio inteligente. Ainda não é uma alma individualizada, um espírito humano, como nós somos já, um grau de evolução já muito grande, diferentemente de quando foi iniciado o processo da criação por Deus. Então, esse início era um princípio inteligente. E como Deus criou espírito e matéria, o que acontece? E, inclusive, atualmente, como ainda é assim, nós servimos da matéria, ou seja, o princípio inteligente, o espírito, a alma, se utiliza do elemento material, que também é criação de Deus, para o seu processo de evolução. É através, portanto, da interação com a matéria que o espírito evolui e cresce. Então, nós vejamos que nós temos, como a lição fala, em 3 reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal. Na doutrina espírita é dito que o espírito dorme no mineral, ele sonha no vegetal e acorda no animal. Então, significa que lá numa pedra, naquela montanha, nessa pedra tem um espírito, nessa pedra vinculado? Tem, gente. Incrível que pareça. Mas o espírito é a pedra? Não. Nós já sabemos que Deus criou espírito e matéria. Então, tem a matéria e tem o espírito. Mas o espírito se une à matéria para o aprendizado, para o seu crescimento, para a sua evolução. Por exemplo, nós espíritos. Nós somos o corpo no qual nos encontramos acoplados? Não, nós somos o corpo no qual nos encontramos acoplados. Nós que somos espíritas sabemos. A população mundial, em geral, não sabe. A população mundial, em geral, olha no espelho e acha que é o reflexo que vê no espelho. Então, ela acha que é o corpo. E vive a vida pelo corpo, julgando-se o corpo. E mais, acha que vai viver para sempre. Não pensa que vai um dia desencarnar. Nem reflete, mas não importa. Então, assim como nós estamos acoplados e vinculados a um corpo físico, para o aprendizado que a matéria nos proporciona, também o princípio inteligente, lá no começo, acontece a mesma coisa. Ele está vinculado a um elemento material, no caso, um mineral. Mas pode ter um elemento material sem estar vinculado a um espírito? Também pode, mas como Deus criou o espírito e matéria, tem um propósito, que é a evolução do espírito valendo-se do concurso do elemento material. Então,
tem lá um princípio inteligente naquela pedrinha lá. Camila, você podia desligar o seu fone, por gentileza? Ok. E aí, nós temos que... O que acontece com esse princípio inteligente que está no mineral? É um princípio inteligente que não é dotado de vitalidade. Então, ele não tem mobilidade, também não se reproduz. Não tem reprodução, não tem mobilidade nenhuma, fica ali paradinho. Quando uma pedra bate na outra, tem aquele entrechoque, tem um aprendizado nisso, não que pareça, mas tem. Quando essa pedra esmigalhada vira areia, tem um aprendizado. Quando ela entra na marretada e vira uma construção, concreto também, tudo tem aprendizado nesse princípio inteligente que está ali no comecinho dele. Bom, então, depois nós vamos ter o outro reino. Gente, o princípio inteligente nesse primeiro reino, que é o reino mineral, fica nele milênios ou bilhões de anos. Não é qualquer coisa. Agora, o que é o tempo para Deus? Não é nada. O tempo é importante para nós. Para Deus, não. Então, em mineral, esse inteligente fica milhões de anos, o importante é seguir a trajetória de aprendizado e de evolução. Depois, nós vamos ter o segundo reino, que é o reino vegetal. No reino vegetal, esse princípio inteligente, ele já tem vitalidade, que a planta se mexe, se move, embora pouco, mas se move, se mexe, e também já participa do processo de reprodução. As sementes, elas germinando, viram uma outra planta, é um processo reprodutivo. Portanto, o princípio inteligente, quando está agregado, vinculado ao segundo reino, que é o reino vegetal, é um inteligente que passou por um período longo de evolução. Então, já está no segundo reino, que é o reino vegetal. E há plantas, algumas plantas, que aparentemente fazem movimentos semelhantes ao de animais. Então, por exemplo, tem algumas plantas, vocês devem ter visto isso, talvez no programa, que elas, inclusive, se alimentam de proteína animal. Ela fica com a boquinha aberta assim, tem umas garrinhas assim, fica assim com a boquinha aberta. A mosca entra ali, porque ela solta um líquido ali, que para a mosca é agradável, atrai, a mosquinha entra lá. E quando a mosquinha entra, a planta faz isso aqui, ó. A mosquinha fica presa lá dentro, aí ela solta alguns líquidos e a mosca é digerida pela planta. Então, são plantas. Vocês vão dizer, mas essa planta já é inteligente? Não, ela não tem inteligência, só é instinto. Mas ela já está num processo de evolução, essa planta, que num tempo já não tão distante assim, vai pular para o próximo reino. O reino animal já. Então, vocês vejam que também tem um processo de evolução. E também já passamos por esses reinos. E aí, então, depois de um período de tempo incontável também, porque não tem como saber quanto que é esse tempo, o princípio inteligente pula para o terceiro reino, que é o reino animal. Ainda nesse reino vegetal, não há individualização, é alma grupal ainda. E vai depois para o reino animal, e aí vai estagiar nesse próximo reino, que é o reino animal, que é um reino muito mais evoluído que os anteriores. Infinitamente mais evoluído que o reino vegetal e o reino mineral. Então, esse princípio inteligente, já no reino animal, ele já tem total mobilidade, reprodução e inteligência, porque na planta não tem inteligência, mas no reino animal já tem inteligência. Porque quem é que não vai dizer que um cachorro não tem inteligência? Que uma matilha de cães, ou de hienas, ou de chacais, ou de lobos, não traçam estratégias primorosas para caçar suas presas. É uma inteligência. Tem, inclusive, de sentidos, muitas vezes, superiores. Você pega uma abelha, por exemplo, você pega uma abelha, por exemplo, uma coruja, por exemplo. Eles têm um aparelho visual infinitamente superior ao humano. Não é?
Você pega, por exemplo, um morcego, ele tem um aparelho sensorial de percepção, né, de vibrações, que é infinitamente superior ao nosso. Pega um cão, por exemplo, o sistema auditivo do cão é muito superior ao nosso. O cão ouve uma distância que a gente nem está ouvindo, ele já está ouvindo. Não é? Então, nós vemos que a parte da inteligência e dos sentidos, os animais, algumas vezes, são até superiores ao homem, ao ser humano, na realidade. E o ser humano, no caso o homem, quando a gente fala homem, homem e mulher, os que falam homo sapiens, que é um homem inteligente, né? Ele está enquadrado no reino. Por quê? Porque sob a ótica material, o ser humano ele é dotado de um corpo animal. Então, sob essa perspectiva, ele está incluído nessa classificação dentro do reino animal. No entanto, nada impediria, e não haveria impedimento, que nós fizéssemos uma quarta classificação de um quarto reino, distinguindo o ser humano do reino animal. Porque no reino animal, os animais, eles não têm autoconsciência, eles têm inteligência. Falamos, né? Tem sentidos que o ser humano tem, às vezes até superior, mas ele não tem autoconsciência. O animal não sabe. E não sabe da existência de Deus e nem de si próprio. Um animal, por exemplo, se olhar no espelho, ele vai achar que é um outro bicho e vai atacar. Ele não tem consciência de si próprio. O animal se orienta única e exclusivamente pelos instintos. Então, o animal não tem sentimentos, como o ser humano tem. O animal, ele não não racionaliza sobre suas ações, não é? Se um animal tem que matar um outro para comer, ele vai lá e mata, está acabado. O ser humano faz também, mas o ser humano tem sentimentos, ele reflete. Sabe da existência de si próprio e da existência de Deus. Os animais não têm. Então, é por esse motivo que alguns estudiosos que não se baseiam exclusivamente no corpo, não é? Mas também no contexto espiritual, separam o ser humano do reino animal, colocando o ser humano em um reino separado do reino animal, passando a ter, então, um quarto reino, no caso, seria o reino humano. Por essa classificação, então, teríamos o reino mineral, o reino vegetal, reino animal e reino humano. Para além disso, nós temos ainda mais um outro reino, que não entra na classificação nossa, de seres humanos, que é um reino que nós chamamos de reino angélico. É um reino que está para além dos três reinos, ou mesmo do reino humano. Por quê? Porque esses espíritos já muito superiores, eles não se manifestam mais através de corpos humanos, de corpos animais. Né? Em várias obras do André Luiz, tem passagens de visita de um espírito desse reino superior, que não mais são dotados de corpo humano, de corpo animal, que faz visitação lá em nosso lar, mas para ele conseguir apresentar-se lá e manifestar-se lá, acaba sendo necessário a conjugação de esforços de vários espíritos de nosso lar, emanando energias poderosas para criar condições desse espírito densificar-se ao ponto de conseguir ali apresentar-se numa forma humana que ele já teve quando viveu aqui entre nós, no nosso reino humano. Ele não está mais no reino humano. E aí ele se apresenta com um corpo humano que ele apresentou na última encarnação dele, que foi na Asclépios. Então, vocês vejam que desde lá da velha Grécia, Grécia Antiga, né, de Aristóteles, a era de Sócrates, etc., esse espírito não reencarnou mais e está em um outro reino angélico já.
Porque os seres humanos, os espíritos que estão no reino humano, vamos considerar essa classificação, separando o ser humano do reino animal para o reino humano, para ficar fácil eu explicar aqui. Então, o que acontece? Sai do reino humano, que não é dotado ainda, aliás, sai do reino animal, que não é dotado ainda de autoconsciência, e vai para o reino humano. Aí começam as primeiras encarnações no reino humano. Começa no mundo primitivo, aquela encarnação num corpo humanoide, depois vai evoluindo, vai para o mundo de expiações e provas, depois vai para o mundo de regeneração, mundo ditoso e feliz e mundo angélico e divino. Bom, então ele vai pular para vários tipos de mundos. E quando o espírito está vivendo em um planeta, dentro desse planeta, nesse planeta, ele tem vários níveis para evoluir, para passar para o nível. Aqui no nosso planeta, existem 7 dimensões astrais, 7 dimensões. Tem a primeira e segunda dimensão, depois tem a terceira, que é a nossa primeira dimensão, é abismo, segunda, a nossa terceira, que é a crosta planetária. Tem a quarta, que é onde estão as colônias espirituais, umbral alto, umbral médio, onde estão postos avançados, e umbral raso, umbral grosso, que é onde estão aquelas cidades umbralinas trevosas. E aí, depois da dimensão de sétima. Depois da sétima, já sai do reino humano, porque já não vai mais ter corpo astral. Corpo astral é corpo feito do astro. Que astro? A Terra. A Terra é um astro. Então, os nossos corpos, que nos encontramos vinculados a um astro, no caso a Terra, todos os nossos corpos, seja o corpo físico ou os corpos sutis, são oriundos dessa matéria astralina. Então, é corpo humano feito da matéria astralina. Suplantada essa sétima dimensão, o espírito humano, ele vai deixar o corpo espiritual se dissipar na sétima dimensão astral e ele vai ascender aí ao mundo mental, que não vai mais ter forma humana. Que não vai ter mais forma humana. Não é? Aí é onde, então, o espírito ascende à condição de espírito puro ou espírito angélico, cuja forma humana não vai ter mais. A gente não tem conhecimento quase nenhum a respeito dos espíritos que estão nesse nível de evolução. Porque nós estamos num nível aqui ainda de terceira dimensão. A gente ainda tem que suplantar para ir para a quinta, porque quando eu falo terceira, é terceira e quarta. Se a gente está desencarnado, está na quarta. Está encarnado, está na terceira. Normalmente, porque pode andar para baixo e como também pode ir para cima. A mãe do André Luiz, por exemplo, desencarnou e foi para a quinta dimensão. O que acontece com a quinta dimensão? A quinta dimensão é própria de espíritos que não precisam mais reencarnar compulsoriamente. Eles reencarnam se quiserem. A avaliação é própria do espírito. Ele faz uma autoavaliação e considera que deve reencarnar ele mesmo. Coordena o processo com os coordenadores lá do ambiente próprio e faz a reencarnação. A mãe do André Luiz é um exemplo típico. Ela foi para a quinta dimensão, não precisava reencarnar, mas ela programou uma reencarnação para ela mesma para poder ajudar o ex-marido, que estava lá no umbral baixo, com problemas. As 3 amantes dele também, grudadas nele. E ela aceitou reencarnar, não precisava, mas ela pediu essa encarnação. E para poder ser de novo esposa dele e receber como filhas dela as 3 amantes dele da encarnação passada. Poder regenerar os 3. Vocês vejam que são espíritos que, estando na quinta dimensão, eles reencarnam somente missionariamente, para ajudar quem ficou na retaguarda. Para ajudar. Poderia não reencarnar e seguir o processo de evolução sem reencarnação. Mas se quiser, pode, não há impedimento. Porque ainda tem corpo astral ainda, tem corpo astralino ainda, corpo humano ainda. Então, é perfeitamente possível. Até para espírito já angélico, espírito puro, até para espírito crístico é possível reencarnar, mas é uma trabalheira só, demora um tempo incontável para ir refazendo as etapas,
até criar condições de voltar a reencarnar no corpo humano. É demorado, não é fácil, é penoso, mas os espíritos missionários, como o Mestre Jesus, quando precisa, eles fazem isso. Né? Quando chega um tempo determinado naquele mundo, eles fazem isso porque são responsáveis pela evolução do mundo. No caso, o responsável pelo nosso mundo é o Mestre Jesus, né? É o Cristo planetário, ele que é o nosso responsável. Então, é ele que nós temos como guia e mestre da humanidade, é ele que cuida de nós, é ele que nos orienta. E ele veio há 2000 anos justamente para nos trazer uma lei, que é a principal lei do universo, para a gente se reorientar nessa etapa já de final de transição, mas já tinha começado naquele tempo, para que a gente pudesse agora se sair o melhor possível. A lei do amor, que é o tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, nós temos os espíritos que se encontram nas fases anteriores, que são os reinos mineral, vegetal e animal, que ainda não têm individualização, portanto, também não têm autoconsciência, e depois eles entram no reino humano. A partir daí, passam a ter autoconsciência, e tendo consciência, errou, entra nas leis, inclusive, porque se você tem autoconsciência, você entra naquela gama de leis. É, por exemplo, como nós. Nós somos seres humanos dotados de autoconsciência. Então, estamos no Brasil. Tem as leis. Eu posso chegar e falar assim, mas eu não sabia que matar não pode, eu não entendo, eu nunca estudei. Eu não sabia que eu não podia vender cocaína. Eu não sabia que não podia roubar, eu nunca estudei. Eu posso argumentar isso com o juiz? Bom, até posso. Mas o juiz vai aceitar meu argumento? Não. Por quê? Porque já está na própria lei humana a presunção do conhecimento da lei. Então, a lei presume que todo mundo tem conhecimento dela. E não adianta eu alegar que não sabia, porque a lei presume que eu sabia, então eu sabia. Mas eu não sabia. Você não sabia, mas sabia. Você vai dançar do mesmo jeito. Chega lá para o juiz e fala, eu não sabia. Pega, você está num ponto de ônibus, seja lá onde você estiver, andando com uma mochila, a polícia te aborda, o que você tem na mochila? Eu tenho marmita. Abre a marmita dele, está cheio de pó de cocaína. De quem que é isso aí? Não sei, meu não é, nem sei, nem sabia que isso estava aí, não sei quem que colocou. Gente, vocês acham que o policial vai aceitar esse argumento? Nós podemos argumentar isso? Podemos, mas o policial vai acreditar? Não. O que ele vai fazer? Não, a delegacia. O delegado vai acreditar? Também não. Vai nos autuar em flagrante por tráfico. E depois nós vamos lá ser interrogados pelo juiz. O juiz vai acreditar? Também não vai. Nós vamos ser condenados. Por quê? A presunção do conhecimento da lei. A gente pode alegar o que quiser, mas até aí não quer dizer que nós vamos ser ouvidos, que vão ser aceitas as nossas justificativas. Via de consequência, o ser humano, o ser espiritual que ingressa no reino humano e passa a ter autoconsciência, ele passa a ter um conhecimento da lei. Mesmo que ele não tenha um conhecimento profundo, lá dentro dele ele sabe. Porque, gente, todo ser humano sabe que é certo e que é errado. Por quê? Porque ele já saiu da lei do instinto que rege o reino animal. Ele passou ao reino da autoconsciência, da racionalidade, dotado da ciência do bem e do mal. Não tem o negócio da maçã lá no Jardim do Éden? O Adão não sabia que não podia comer? Ele sabia, mas por que foi comer? Não, porque ele disse que a Eva me deu, eu fui ouvir a Eva, agora... Então estava lá, eram puros. No entanto, sabia que não era para comer aquilo. Foi lá e comeu. Responde, tem a lei de causa e efeito, tem consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência. Não tem como escapar disso. Então, ao ingressar no reino humano, o princípio inteligente se individualiza
em espírito humano, é uma alma quando está encarnado, quando não está encarnado é chamado de espírito. E na medida do grau de aprofundamento, e na medida do grau de evolução dele, também será a correspondente responsabilidade dele. Então, quanto mais consciente é o espírito, maior é a sua responsabilidade. E veja bem uma coisa, a gente não vai tratar uma criança pequena como um adulto. Mesmo entre as crianças, a gente trata diferente. Você tem, por exemplo, uma criança de 2 anos. Ele tem um irmão de 10. Os dois fizeram a arte juntos. Os dois fizeram a arte juntos. Quando o pai ou mãe chega, o castigo de um e do outro vai ser igual? Não vai. O castigo vai ser diferente. Talvez a criancinha pequena bote lá no banquinho da disciplina e fale, ó, você não podia ter feito isso, fez, agora você fica sentado aí e você vai ficar aí quietinho aí. Você não vai gostar. O de 10 anos, a mãe vai falar assim, ó, você vai ficar aí e você tem mais uma coisa. Além de você ficar no banquinho da disciplina, você vai ficar uma semana sem celular. Ele gosta de jogar um joguinho, não vai ficar sem. Então, teve uma repercussão um pouco maior. Porque o de 10 anos tem mais consciência do que o de 2. Os dois respondem, porque a ação foi a mesma. Os dois fizeram uma ação errada. Mas o mais velho tem mais consciência, então responde com maior gravidade. Então, a lei de causa e efeito, ela tem também essa diferença. Ela vai apresentar-se para os dois, mas o grau em que ela se apresenta é diferente conforme o grau de consciência e de evolução de cada um. Não é? Então, no reino humano, em que nos encontramos, a gente passa também pelos vários estágios. Em cada um desses estágios é o mundo no qual nós vamos viver. Nós já passamos pelos mundos. Nós não sabíamos nem fazer fogo, agora a gente já sabe fazer foguinho, faz fricção lá e acende a foguinho. E agora a gente está no mundo de expiações e provas, que é o segundo mundo. Então a gente está ainda num nível, em termos de evolução, muito grande, considerando o reino mineral, ou mesmo o reino vegetal, ou ainda o reino animal, e ainda grande também, considerando os espíritos que estão no reino humano, mas no mundo primitivo. Evolução grande. Mas, considerando o percurso pela frente, ainda nós estamos tendo bastante chão para caminhar. Nós vamos ter que agora sair do mundo primitivo, aqueles que vão, não vão todos, porque alguns vão ter condições mínimas. Porque no mundo de regeneração, que é o próximo mundo no qual nós vamos, e que será aqui mesmo, mas em outra condição, todos para ficarem aqui não poderão ser espíritos violentos, tem que ser mansos e pacíficos. É fundamental. Quem não for manso e pacífico, quem for violento, não vai ter condições, não vai apresentar o requisito mínimo. Quem gosta de guerra, de espada, de tiro, de matar, isso tudo não vai dar. Então, precisa mudar. Dá tempo ainda? Claro que dá. Precisa tomar pé. Né? Só se preocupar com o momento que estamos vivendo. Aquele que sempre, quando surge um ensejo, em vez de fazer o certo, faz o errado. Em vez de fazer o bem, faz o mal. Em vez de devolver a carteira com dinheiro, não devolve, põe no bolso. É agressivo, faz fofoca, prejudica os outros. É vidrado em ter poder para dominar as pessoas. É vidrado em ter dinheiro para escravizar, para mandar, para controlar. Tudo isso é problema. A gente tem que fugir disso se a gente quer continuar evoluindo no mundo de regeneração. Porque essas características são de pessoas de mundos de expiações e provas. Portanto, se nós ainda tivermos essas características que eu mencionei, violência, etc., vão ser exilados para mundos de expiações e provas. E alguns, dependendo do problema da gravidade, até poderá ir para o mundo primitivo. Então, qual a situação? Nós precisamos ter cuidado. Cuidar agora, esse momento é fundamental. Talvez, para muitos de nós, vai ser a última encarnação aqui. Precisamos ter cuidado. Porque aqueles que apresentarem condições mínimas da mínima da mínima, mínimo do mínimo do mínimo, vai ser aceito, gente. Começar. Por pelo menos uns 1000 anos, nós vamos tentar com a gente, para ver se a gente dá jeito, a gente se encaminha. Nós vamos conviver só com pessoas boas.
pessoas que respeitam o livre-arbítrio, respeitam os semelhantes, são fraternas. Você convivendo com pessoas assim, e você não é necessariamente uma pessoa má, não tem inclinação para o mal, mas também não é bom, mas não é mal. Seria o ideal que pudesse ser bom, mas não é, mas então dá para tentar ainda, quem sabe. Porque 1000 anos, gente, 1000 anos, dá para a gente fazer aí mais ou menos umas 8 encarnações. Mas, eu acho que 8 encarnações, 10, vamos dizer assim, vai, suponhamos que consiga 10. Pô, né? Dá para a pessoa mudar bastante, ainda mais vivendo com pessoas boas, pessoas generosas. Aí a pessoa se modifica, se transforma, e aí vamos em frente. O que Jesus quer é que a gente evolua, não quer que ninguém fique sofrendo, não. Então, a gente está num momento bastante delicado, precisamos ter cuidado, não é? E ajudar quem nós pudermos. A gente tem que ter muito cuidado, gente, com o pensamento. Na live que fiz agora há pouco, eu enfatizei muito isso, porque, embora nós não tenhamos consciência, o nosso pensamento tem um poder incomensurável. Nós não temos noção, nós não temos ideia do poder mental que nós temos. Se nós soubéssemos, nós cuidaríamos do nosso pensamento. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Vigiai o pensamento. Porque a nossa atitude vem da onde? Do pensamento. E o pensamento vem da onde? Do sentimento. Cuidar do sentimento, porque daí vem o nosso pensamento. Ruim ou bom, vem daí. E aí vem a nossa atitude, que é o gargalo onde extravasa que vem de dentro de nós. Se eu tenho ódio no coração, meu pensamento vai ser de ódio. Esse meu ódio vai gerar eu fazer um mal para alguém. E aí eu me enrosco. Agora não é hora da gente errar. Nós não temos o direito de errar mais. Porque um erro grave nosso agora não tem como consertar. Porque nós não temos tanto tempo assim. É como naquele livro que eu já falei para vocês, Eustáquio. 15 séculos de uma jornada. Ele cometeu deslizes que levou, gente, para consertar 15 séculos. Ou seja, gente, 1,5 milênio. Nesse 1,5 milênio, ele teve 18 encarnações. Gente, nós não temos 1,5 milênio. Esse é o problema. Nós estamos na iminência de ingressar no mundo de regeneração. Nós não temos 1,5 milênio. Para ingressar no mundo de regeneração, a gente vai ser neste século, nós estamos em 2022. Vai ser eu falei neste século, mas é em meados desse século. Em meados. Nós temos que 30 e poucos anos, 40 anos. É claro que iniciar não quer dizer que já está lá, mas é o começo. Então, nós não temos 1,5 milênio, um erro grave, um erro crasso. Não dá para arrumar aqui, porque nós não vamos ter condições, nem tempo para isso, nós vamos ter que ser exilados. Para muitas expiações e provas. Aí sim, lá nós vamos ter esse 1,5 milênio, 2 milênios, sei lá como for. Precisa. Porque o problema é que a gente entra numa nova encarnação, a gente pode se atrapalhar de novo, e, em vez de consertar o erro da anterior, agravar e aí piorar mais ainda. Aí você tem 2 problemões para consertar, um leva 1,5 milênio, às vezes leva sei lá quantos milênios, não é um problema. Então, o principal agora é não errar. O segundo é tentar fazer o melhor possível, acertar. A gente corrigir erro, melhorar a nossa parte de caráter, moral. A intelectual não é tão importante, porque todo mundo já é bastante inteligente. A inteligência humana já está avançadíssima. Olha só tudo que já foi criado em termos de tecnologia. Então, o problema não é a inteligência. Você vai no hospital, às vezes você nem precisa ir de casa, o médico faz a consulta, te dá o remédio. Assim, a parte da inteligência eu não vejo que seja o problema propriamente, mas o problema está no caráter, na nossa moral, que nós precisamos mudar. Nos vícios, nós precisamos melhorar. E precisamos ter decisão. Sem decisão, nós continuamos patinando. Né? Gente, vamos entrar na lei do amor? Vamos entrar na lei do amor, porque senão eu fico falando aqui e o tempo vai passando, né? Então, a lei do amor é a lei principal e é a essência do Evangelho de Jesus. Porque foi perguntado para Jesus qual é a principal das leis. Ele falou assim,
todas as leis e os profetas, ou seja, todas as leis mosaicas, que são inúmeras, e mais todos os profetas que tinham vindo até então, ele falou assim que todas elas se resumiam a uma única lei. Vejam bem. Todo aquele arcabouço anterior, falou todas as leis e os profetas, que se resumem a uma única lei, a lei do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, e complementando, ao próximo como a si mesmo. De todo o teu coração e de todo o teu entendimento. O entendimento nosso e o nosso coração não é igual, cada um é diferente. Cada um entende de uma maneira, mas é da melhor maneira que nós pudermos, conforme nós pudermos. Né? Então, a lei do amor é a essência divina, é a lei que prima e que rege todo o universo infinito. Deus é amor, portanto, toda a sua criação tem por base o amor. Tudo que é criado por Deus é criado pelo amor. Nós vamos dizer, então, mas o que é o amor, então? Amor é um campo de energia criador que Deus cria. Para nós podermos criar, se nós não tivermos amor, não vamos criar nada. Nós vamos criar confusão na nossa vida e na vida dos outros. Sem amor, o que nós vamos criar? Não vamos criar nada. Nós podemos brigar com uma pessoa, nós podemos fazer uso de violência física para uma pessoa se modificar, se transformar, um bandido, qualquer que seja coisa, nós não vamos ter êxito. É só pela força do amor que a gente consegue isso. Não tem outra. Vocês podem ver, o espírito está lá sofrendo, penando naquele umbral danado. Vão lá os espíritos de luz tentar e não conseguem resultado. Mas chega a mãezinha dele, que não é tão iluminada, tão evoluída assim, mas é a mãe dele. Que ela tem um sentimento de amor grandioso, semelhante ao divino, por ele, o filhinho dela. Ela chega lá, esse filho vê a mãe que o ama com amor incondicional, um amor divino. Ele vai ao encontro da mãe, deita a cabeça no colo da mãe e se deixa conduzir pela mãe. É a força do amor, gente. E essa mãe, com todo o amor que ela tem, que nutre pelo seu filho, querido, amado, ela o pega nos braços, como o fazia quando ele era um bebê. E o carrega assim, nos postos de socorro, nos postos avançados, ou então nas colônias espirituais. É a força do amor. É a força mais poderosa do universo. É o amor. Não é? E, não por outro motivo, é a essência do Evangelho de Jesus. Ele nos trouxe a lei do amor e do perdão, que não existia. Essa lei, quando Jesus veio aqui encarnar entre nós, não existia na humanidade. A lei do amor e do perdão era incompreensível. Ela não era compreendida, não era aceita, ninguém aceitava. Mas a gente falar em perdão, nem de jeito nenhum, é falar em vingança. Falar em amor, amor não existe. Então, Jesus trouxe para nós uma nova visão, um novo olhar, um novo conceito, um novo padrão, um novo modelo. Nos trazendo a lei mais importante, mais fundamental, que é a lei divina do amor, que é o próprio Pai. Então, se nós não nos guiarmos por essa lei, não tem caminho de evolução para nós, porque a evolução nossa tem que se pautar pela lei do amor, senão não vai. Nós vamos ficar patinando de muita expiação em prova, de muita expiação em prova. O espírito o que está em determinado mundo, como o nosso agora.
que vai para um mundo superior de regeneração. E ele não consegue ter os requisitos necessários para ficar nesse novo mundo, ele vai ter que ser exilado para outro mundo. Aí ele vai para outro mundo. Lá é muitas situações de provas também. Chegando lá, ele se compromete mais, se complica mais, só que lá vai chegar também um tempo, quando seja lá quando for, também desse mundo ser promovido para mundo de regeneração. Se esse mesmo espírito que já saiu daqui, foi para lá, não conseguiu entrar em sintonia com a lei do amor, ele vai ter que ir para um outro mundo depois de expiações e provas, ou primitivo até. O único caminho é o caminho do amor, não tem como escapar. Por quê? Porque Deus é amor, nós somos centelhas de Deus, emanações de Deus, portanto, o amor está dentro de nós. Se a gente não deixar o amor que está dentro de nós resplandecer, nós não vamos crescer. O que vai acontecer? Nós vamos continuar semente. Vamos continuar semente. Para a semente virar um broto, virar uma plantinha humilde, não é árvore ainda, não estou falando da árvore, e nem estou falando dos frutos, estou falando de um brotinho, uma plantinha tenra. Se essa semente não aceitar morrer enquanto semente e se transformar, mudando a sua essência, resplandecendo a sua essência divina, que é o amor, para morrer a semente velha, em nosso caso, morrer o homem velho, para nascer o homem novo, no caso da semente, a plantinha, nós não conseguimos ir para frente, nós vamos continuar semente. Nós temos que permitir, portanto, que resplandeça em nós o amor que já está dentro de nós. O amor está dentro de cada um de nós. Todos nós temos como essência, como uma semente. Porque dentro da semente tem uma árvore. A árvore está dentro da semente, embrionariamente, mas está lá. Poderá não se converter em uma árvore? Sim, se a semente quiser continuar como semente, ela não vai se converter em árvore. Ela não vai querer entrar na cova para morrer enquanto semente, e ela vai morrer enquanto semente, vai ficar lá morta com a semente seca, velha, enrugada, e não vai se transformar em uma árvore. E nós não vamos nos transformar em seres de luz. Nós vamos ficar em corpo humano aí, encarnando, reencarnando, depois reencarna de novo e sofre, e pena, e fica doente, aí vive experiência de sofrimento, de expiações, e aí a gente não quer mudar, vai para outro mundo também, que sofre, mundo de sofrimento. O nosso mundo é um mundo de dores, um mundo de aflições. Tem só um jeito de sair do mundo de aflições. Não é brigando com ninguém. Não é querendo impor nossa razão a ninguém. O único caminho é a gente se transformar, é a gente se modificar e evoluir espiritualmente. E o mundo vai continuar sendo o mundo. Embora agora o mundo esteja perto de um dos seus momentos de transformação também. O próprio mundo vai se transformar em um mundo mais evoluído, que é o mundo de regeneração. Então, o mundo vai se transformar. Mas muitos espíritos que já viveram aqui já se transformaram e já foram para frente. Nós estamos retardatários. E agora, se nós não acompanharmos a evolução do mundo, nós vamos ficar mais retardatários ainda, porque não vamos nem poder ficar aqui mais. E nós não vamos para o mundo superior, nós vamos para o mundo inferior. E vai ser, no caso, um mundo de expiações e provas, porque o nosso mundo está vindo para a regeneração. Então, vocês vejam que o único caminho que tem é o caminho de cumprir a lei do amor que Jesus nos trouxe há 2000 anos. E, gente, nesses 2000 anos, nós já tivemos pelo menos umas 20 encarnações. Sim, mais. Umas 20 encarnações. E nós temos falhado fragorosamente. Se não tivéssemos, não estávamos aqui ainda falando disso. Nós já estávamos vivendo a lei do amor. Nós não estamos, nós estamos estudando ainda. Mas graças a Deus, né? Porque tem muitos que nem nisso estão ainda. E isso que eu estou falando é um percentual expressivo da comunidade planetária encarnada e desencarnada também. Então, nós temos no planeta um percentual expressivo de pessoas que sequer se preocupam com espiritualidade, só pensam na matéria.
Só pensam na vida física. Não pensam em absoluto em espiritualidade. Se não pensam, não vão atrás, não vão se preocupar de estudar, de procurar entender. Ainda se é uma pessoa boa, generosa, de coração puro, de coração generoso, embora ela não vá atrás de estudar nada, mas se o coração é limpo, está tudo certo. Tem muitas pessoas que nem nunca ouviram falar de Jesus, ou se ouviram foi só uma vezinha ou outra. Mas são pessoas de coração generoso, coração puro, pessoas que têm caráter enorme, pessoas corretas. Está tudo certo, gente, porque o que importa é a lei do amor. Mas eu nunca ouvi falar de Jesus, mas está cumprindo a lei do amor. Porque ele mora e nasceu numa região do planeta onde lá não existe o cristianismo, por exemplo. Você vai, por exemplo, na Índia, lá não, a religião lá não é a cristã. Tem cristãos lá? Tem, mas é pouquíssimas pessoas. Como também no Brasil tem pessoas que são hinduístas, mas são pouquíssimas pessoas. E não quer dizer que os hindus sejam pessoas más. Não. A maioria são duas pessoas boas. E não tem problema, porque está cumprindo a lei do amor. Não é porque não conhece Jesus que não vai ficar no mundo de regeneração, não vai avançar para o mundo de regeneração. O importante é o cumprimento da lei do amor. Conhecendo ou não o Cristo, sendo ou não cristão. Esse é o segundo plano. O primeiro plano é cumprir a lei do amor. E cumprir a lei do amor é fazer o bem para o semelhante. É não prejudicar ninguém. É ser fraterno com a pessoa. É fazer a coisa certa. É fazer o que é o correto. É não fazer o mal para ninguém. É a gente cumprir as leis. Não sair descumprindo lei, depois falar que não sabe de nada. Não pode. A lei do amor implica em cumprir também a lei dos homens. Não é sair atrás de brigar com ninguém. Na época de Jesus tinha lá um grupo de pessoas, né, que queriam guerrear contra os romanos. Jesus falou que não devia fazer nada disso. Isso não levaria a nada. Uma vez, o discípulo de Jesus, o Pedro, sentiu muito fundamente uma injustiça que tinha sido realizada aos olhos vistos, com uma pessoa lá. E daí ele falou, ele questionou Jesus, falou, Jesus, mestre, olha que injustiça que aquele romano fez com aquele nosso irmão, que era judeu também, né? E Pedro estava esperando que Jesus falasse alguma coisa contra o cristão, contra o romano, né? Que estava fazendo uma coisa grave, né? Má. Jesus simplesmente respondeu para Pedro assim: Pedro, não se preocupe, ele vai viver. Pedro, naquele momento, nem entendeu muito bem. Mas o que Cristo quis dizer? Pedro, ante essa atitude dele, ele vai ter que continuar reencarnando nesse mundo de expiações e provas. E aquele que sofreu a ofensa, se ele não responder com ofensa, com vingança, se ele se resignar e não se revoltar, com certeza ele conseguirá um grau de evolução que talvez ele nem precise mais reencarnar nesse mundo. Vai sair desse mundo de expiações e de provas, de sofrimento, de aflições. Então, nós não temos que sair brigando com ninguém, nem desrespeitando lei nenhuma, principalmente agora, em que Jesus falou que quando os tempos forem chegados, que todo o mal seja feito. Mas ele diz também que o santo se santifica. Então, quem é do mal, faça todo o mal, porque agora é a hora de separação do joio do trigo. Conforme a nossa ação, conforme a nossa atitude, vai ser o cerne para fazer essa separação do joio. E se você é bom, faça o bem, faça todo o bem que puder, porque também vai estar sendo observada a sua vibração de amor. E, naturalmente, você também vai ser separado como o trigo, que vai ser colocado no celeiro divino, que é a vontade, e vai reencarnar na próxima reencarnação, já no mundo de regeneração.
onde as coisas vão ser muito diferentes do que são agora. Haverá um tempo em que aqueles que estão encarnados agora, se olhar no futuro, daqui 30, 40, 50 anos, não vão reconhecer o mundo. O mundo vai estar muito diferente. Porque as pessoas que vão estar vivendo nessa época serão pessoas diferentes. Quem faz o ambiente é a pessoa. Pessoa boa faz um ambiente feliz. A pessoa pode estar vivendo em uma casa simples, mas é uma casa feliz, harmoniosa, onde reina a alegria, a paz. É só bênção. Do outro lado, a pessoa pode estar vivendo em um palácio, tem piscina, tem todos os quadros importantes, mesas douradas, alimento de todo tipo, de toda quantidade. No entanto, ali é só confusão, é só briga, é só dissensão, é batendo porta, é xingando, é traição, é interesse. Não tem amor ali dentro. Cadê a lei do amor que não é observada? Sem observarmos a lei do amor dentro do nosso lar, não vai haver paz. No entanto, se nós observarmos essa lei divina, nós vamos viver num recanto de bênçãos, que é o nosso lar. Vai se converter no nosso lar. Então, minha gente, a lei do amor é essa lei divina que deve reger a nossa vida. Era isso. Bom, na semana que vem, gente, espera um pouquinho, porque como é o carnaval, deixa eu ver um negócio aqui, se eu não pulei. Porque é dia 28, né? Não é o carnaval? Eu acho que é o carnaval, né? É isso mesmo. Estou com o calendário aqui, a gente já colocou no grupo, mas como a gente está aqui agora, não dá tempo de olhar lá. Então, eu estou com o calendário aqui na minha mão. Então, hoje é 22, tá? Na próxima semana, terça-feira, seria dia 1º, porque 28 é segunda-feira. Aliás, terça-feira, que é o carnaval. Então, como é carnaval, a gente não vai ter a aula. Eu sei que tem pessoas que já programaram viagem, alguma coisa e tal. Então, na próxima terça-feira, nós não vamos ter a aula. Então, nós vamos ter só no dia 8, que é a outra terça. Nós vamos pular a próxima terça. Terça, dia 8, que nós vamos estudar no nosso calendário a quinta aula, aqui do livro é a sétima, que vai ser um tema muito bacana, vocês vão adorar. Que é espírito, perispírito, vejam bem que coisa bacana, e corpo físico. Então, nós vamos distinguir o espírito, o corpo físico, do perispírito, e o perispírito, que é um dos corpos sutis, mas tem outro, vamos abordar também. Isso tudo na parte A. Essa parte A, dentro desse assunto, desse tema grandão que eu falei, então tem a parte A. Aí fala assim, espírito, origem e natureza. Mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos. Perispírito. Origem, natureza, funções e propriedades. Perispírito. Também o corpo físico. Essa é a parte A. Olha quanta coisa. Talvez a gente até passe de 1 hora. E depois, na parte B, nós vamos falar, olha que bacana também, cuidar do corpo e do espírito. Dia 8, então, é um dia que não dá para a gente perder a aula, porque são temas fantásticos. Cuidar do corpo e do espírito. Vamos falar de espírito, perispírito, corpo físico, natureza, origem, funções. Vai ser fantástico, nós não vamos perder. Na próxima terça, então, a gente não vai ter aula devido ao feriado, e na outra, dia 8, a gente vai ter esse estudo aqui. Eu queria aproveitar, gente, para convidar vocês, se puderem, a estar conosco na Casa Espírita Maria de Nazaré no próximo domingo, dia 27. Eu sei que está dentro do carnaval tudo, mas é o aniversário da Casa Espírita Maria de Nazaré, que vai completar 13 anos de fundação oficial. A primeira reunião que tivemos foi no dia 11 de janeiro de 2002. Primeira reunião que tivemos. Era uma reunião despretensiosa, nunca passou pela nossa cabeça que ia virar um centro espírita, nem nada. Mas virou. Então, faz 20 anos, desde essa primeira reunião, até esse ano de 2022, faz 20 anos que tudo começou.
Mas faz 13 anos, exatamente, no domingo agora vai fazer, que nós fizemos a fundação oficial do espaço físico onde funciona a Casa Espírita Maria de Nazaré. Tá? Então, vai fazer 13 anos que nós vamos comemorar agora domingo. De existência jurídica, que é com estatuto, CNPJ, tudo, foi em 2013. Daí, então, vai estar fazendo 8 anos. Mas o que importa é a fundação oficial do espaço e dos trabalhos no templo. Então, é 27 de fevereiro, e agora, domingo, 27 de fevereiro de 2022, vai estar completando 13 anos. Nós vamos ter um palestrante de São Paulo para fazer uma palestra para nós com o tema Maria de Nazaré. É propício, porque é uma homenagem a Maria de Nazaré, que é o nome da Casa Espírita. Depois nós vamos fazer uma confraternização, vai ter um bolo, vai ter um suco lá, se isso for. Vai ser uma alegria e uma honra receber a todos. Tá? Então, fica aí esse convite e também aqui informando que na próxima terça a gente não vai ter aqui a aula. Tá bom? Se do estudo de hoje nós já terminamos, mas qualquer comentário que vocês queiram fazer ou pergunta, estamos aqui, não tem problema, podemos conversar. Tá bom? Alessandra, quer complementar, Alessandra, com alguma coisa? Oi, Ezequiel, não, foi perfeito. Gostei muito. Ok. Zé Faria, algum comentário? Nosso amigo aí sempre está trazendo alguma coisa que acrescenta. De momento não, Ezequiel. Perfeito. Concluiu. Está concluído. Perfeitamente. Então, meus amigos, meus irmãos, não havendo outros comentários, a gente vai para a parte final, que é a prece. Agora, aqui no meu computador, são 19h58, também estão faltando 2 minutos para terminar, não é? Então, a gente vai fazer uma prece, vamos fechar os nossos olhos, todos nós, tranquilizando o nosso corpo físico, a nossa respiração, os nossos pensamentos, que, como eu disse, tem uma força poderosa para o bem e para o mal. Vamos, então, deixando os nossos pensamentos a respeito de problemas do nosso dia a dia, seja no lar, seja no ambiente profissional, social ou estudantil, e vamos, agora, neste momento, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, guia da humanidade, orientador de nossas almas. O nosso mentor amigo, o mentor amigo da Casa Espírita Maria de Nazaré, pedimos que abençoe a todos os nossos irmãos que estão participando desse estudo na noite de hoje, todos os seus familiares, todos os lares, sejam lares cristãos ou não, que o Evangelho de Jesus possa neles penetrar através da sua essência, da lei do amor, tornando ambientes deletérios em ambientes salutares, em ambientes de paz e de harmonia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos e de passos vacilantes agora, e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Muita gratidão a todos por estarem aqui conosco. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada e um fim de semana de muita paz e de muita harmonia. E muito obrigado pela presença. Obrigado, Alessandra. Tudo de bom para todos.